por estarmos aqui nesse lugar. Senhor, não é um lugar qualquer, é um lugar profético, é um lugar especial que marca a nossa história, que marca, Senhor, a veracidade da Tua palavra, identifica que o Senhor é bom e que o propósito foi estabelecido e o Senhor foi até o fim. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Gratos porque o Senhor não largou a cruz, o Senhor entendeu o propósito. Por isso, Pai, estamos aqui no mesmo cenário a qual o Senhor esteve há muitos anos atrás, para cumprir o início de um cumprimento de propósito. Senhor, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa história, e que possamos nos levantarmos como pessoas que serão agentes de libertações na vida de outras pessoas. Senhor, nos encha nesse Getsemane, que possamos entender o processo da prensa, respeitar o processo da prensa e entendermos, Senhor, que é para extrair aquilo que é de melhor em nós. Senhor, guarda o coração dos Teus filhos nessa manhã, em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém? Queridos, é rápido que eu vou falar aqui, porque eu quero desfrutar desse ambiente. Pode tomar teu assento. Mateus capítulo de número 26, versículo 36, diz assim: em seguida, Jesus foi com eles num lugar chamado Getsemane. Qual lugar? Getsemane. Tu tá nele, tá? Só pra, né? Tá na região dele. E disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza, de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, já está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou e achou outra vez os discípulos dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. E eis que o traidor se aproxima. Queridos, ler esse texto aqui faz a gente entender tudo. Faz todo o sentido. O nosso Cristo, ele não ia para lugares sem que em cada lugar representasse algo. Nós ontem no ônibus conversamos sobre as parábolas. Passamos pelo lugar da parábola do bom samaritano e o nosso guia foi muito feliz quando disse que Jesus usava essas parábolas para alcançar o maior número de pessoas. Estar aqui, num ambiente onde você ainda consegue perceber azeitonas, é incrível. Como depois de tantos anos, essas árvores continuam produzindo o seu fruto. O que me apaixona é nesse ambiente, Alfredo, perceber e conseguir conjecturar, Marcelo, Jesus caminhando por aqui. E antes desse dia fatídico,
ele conseguir estar ali, dormir, descansar com os seus discípulos e fazer a obra ministerial do seu ministério para aquilo que ele fora chamado. Só que ele sabia, e aqui é fantástico, porque ele está agora num cenáculo, participando de uma ceia, ali se revela o traidor, ali se revela quem vai negar, naquela mesma mesa a aflição do nosso Yeshua começa, a aflição dele de ser 100% homem começa, e a aflição toma o seu coração, porque também existia humanidade nele. Ele vem para cá como de costume, e Marcelo, é incrível, Sabrina, porque ele agora chama os discípulos para o relacionamento, e um relacionamento agora de cumplicidade, de ajuda. Não que ele necessitasse, sabe, Sheila, mas que ele queria que os discípulos sentissem, passassem com ele. Porque ele estava sendo homem naquele momento. E a Bíblia nos relata que ele chega para esse ambiente, ficam alguns ali, que bom essa referência geográfica. Ficaram ali. Aonde? Ali. Ele veio mais para cá, trouxe os mais próximos. É engraçado que Pedro, ele sempre chamava por uma... Ele sempre dava uma ênfase maior no nome de Pedro, né? Eu acredito que Jesus tinha Pedro como líder daquela galera, mesmo tendo toda a incapacidade de Pedro. Pedro tinha uma particularidade muito próxima de Jesus. E aí Jesus sempre chama Pedro e os discípulos. Pedro e os filhos de Zebedeu. Ele chama Pedro, e Pedro vem com ele, mais 2 discípulos, e ele diz, ficai-vos aqui. Mas fiquem em vigilância, porque eu vou ali orar. Perceba que até para tratamento, Jesus entende os estágios. Ele respeita o limite de cada um. Ele deixa alguns aqui, ele chama alguns para cá, e fala, agora ficai-vos aqui porque eu vou além. Porque Jesus entende os nossos limites, Ele sabe as áreas que temos acesso, Ele sabe até onde a gente pode ir e avançar. Amém, queridos? Porque no cumprimento de propósito que Jesus tem para a nossa vida, Ele sabe exatamente o limite. E se encaixa naquilo que conversávamos de manhã, domingos, sobre os propósitos que a gente abre mão por conta dos processos que a gente passa. É interessantíssimo que agora Jesus vai. E aí eu não vou repetir porque já foi dito aqui, muito feliz, muito detalhado, mas a Bíblia apaixona nesse texto. E a Bíblia diz aqui, olha aqui, preste atenção no versículo de número 40. Diz assim, depois que ele faz a primeira oração, ele diz, Pai, ele chama meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você percebe que as 3 são as mesmas palavras que ele usa. Só que vamos atacar essa frase aqui. Ele vai dizer, Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas no mesmo contexto, ele diz, porém, contudo, todavia, seja feita a sua e não a minha. Sabe o que ele me mostra nesse versículo aqui? É ele sendo 100% homem e sendo 100% Deus. Por quê, queridos? Porque como homem aqui, ele está sendo uma azeitona dessa, ele está sendo pressionado. Getsemane, lugar de prensa, ele está sendo pressionado. Aleluia, foi dito aqui pelo nosso líder. A primeira prensada, o primeiro azeite que sai é o mais valioso. É o que é servido para unção. Aleluia. É usado para o serviço, aleluia, ministerial, né? E isso aqui é fantástico, André, porque ele vai ser prensado e a Bíblia diz que os poros vão gotejar sangue. Então ele está sendo literalmente prensado. E olha que incrível, no mesmo contexto, a divindade toma ele e diz, mas seja feita a tua vontade, o propósito, seja feita a sua vontade, Pai, e não a minha. Oh glória, eu vim aqui profetizar para você nessa manhã, dentro desse ambiente, querido, por gentileza, feche os seus olhos e levante as suas mãos. Oh glória, sabe que o Senhor está me ensinando, Marcelo? A dor, tia Edna, nunca vai ser maior do que o propósito.
propósito. Não deixa o sono te apagar. Não deixa o cansaço da viagem te tirar o propósito. Olha o que o Senhor está nos ensinando. Aleluia. A dor nunca será maior do que o propósito. Jesus nos ensina. Você vai passar por prensas. Você vai passar por dores. Mas o propósito é maior. Por favor, querido, pegue a mão de alguém, esquente a mão dessa pessoa, ei, aleluia, diga, a tua dor nunca será maior do que o teu propósito, aleluia, glória seja dada a Deus, alabanda calaçuia de levachorgia. Entenda, Jesus agora volta, e quando ele volta, ô Mochico, tá Pedrão, coitado, dormindo, junto com os filhos de Zebedeu. Aí sabe quem Jesus chama a atenção? Pedro. Porque quem muito está próximo sempre vai ser a referência, não tem jeito. Você não é o líder da sua casa? Você não é a coluna da sua família? Não é isso, não é você que se posicionou, né, Domingos? Não, eu me posicionei como um agente de libertação para minha casa. E aí eu tenho que entender, Sandra, que sobre mim as coisas serão mais tensas. Eu serei mais cobrado. Quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Eu preciso entender isso, Marinês. Pedro, ele está sendo destacado. Ele foi confirmado como que sobre ele seria edificado a igreja, sobre a pedra seria edificado a igreja. O nosso apóstolo Pedro, tão querido, ele estava sendo chamado a atenção. Porque quando eu me levanto, Gustavo, como um agente de libertação para minha casa, eu serei o alvo, tanto do inferno, mas eu também serei tratado. Aleluia. O Senhor me tem, Ele me guarda, Ele guarda a minha vida, Ele me chama para perto. Aí ele vai chegando e fala assim, Pedro, não é possível. Eu pedi para vocês ficarem vigilantes, Pedro. Você deixou os caras dormirem e você dormiu também. Ah, mas não vamos bater em Pedro, por favor, gente. Imagina, acompanhar Jesus não é fácil. A gente andou aqui ontem e na ida a nossa expectativa era muito grande, então a gente não ligou para o dia cansativo que tivemos. Porque a gente estava naquela euforia. Queremos, e é incrível, porque quando você sai daquela viela e você... ao muro. Então valeu a pena. O último esforço. Agora a volta foi triste. Queríamos que chegasse logo e a gente está andando, meu Deus. Porque a força da ida, a expectativa que a gente empregou para chegar no nosso propósito foi grande. Então a gente tirou força de onde não tinha. Agora conseguimos, alcançamos o objetivo e temos que retornar para o lugar de origem. Dá cansaço, irmão. Então eu não vou bater em Pedro, eu não sou louco de bater em Pedro. Deus me livre. Mas estar na responsabilidade dos discípulos. E aí você percebe que Jesus nos ensina outra coisa. Eu termino aqui. Que quando ele volta, da primeira oração, foram 3, amém? Mochico foi feliz. 3 processos de prensa para azeitona. 3 processos de prensa que Jesus passou. Mas você percebe que em todos os momentos, ele não titubeou naquilo que ele estava falando? Veio o primeiro desejo. Eu aprendo que 3 vezes ele sentiu vontade de abrir mão. Mas nas 3 vezes, ele foi fiel. Ele me ensina que quando volta, na primeira, os discípulos estão dormindo, ele vai mostrar uma certa indagação. Vigiem. Vigiem. Fiquem comigo. Ele deixa de novo, vai e volta. E a mesma coisa acontece. Sabe o que ele me ensina? Eu preciso entender que existirão pessoas que não vão conseguir acompanhar o meu processo. Mas nem por isso elas não serão boas. Cada um nesses Getsemane aqui teve o seu propósito. Né, Domingos? Judas teve o dele na mesa. Judas teve o dele aqui no Getsemane. Pedro teve. Malcom também teve. Todos tiveram o seu propósito.
Porque o propósito real de Jesus qual era? Cruz. Aonde que começa o propósito de Cristo? Cruz. Amém? Amém? Então nós entendemos que Judas negar é necessário. E o que eu aplico para nós é que nós todos precisamos de um Judas. Não queiram arrancar Judas da sua vida. Todos nós precisamos de um, porque são esses Judas que nos aproximam da cruz. Porque quando Pedro disse para ele, Senhor, eu vou dar a minha vida pela sua, o Senhor não vai para a cruz. Ele olha para Pedro e fala, estás endemoniado. Então eu vejo Jesus chamando um Pedro que andava com ele, que estava próximo dele, de endemoniado, e um Judas que traiu de amigo. Porque ele disse aqui, ei amigo, me traíste com um beijo. Oh meu Deus, foi aqui, Domingos. Foi aqui, eu acho que você não está entendendo que você está no lugar de propósito. Pastor, é só um terreno, não é só um terreno não, irmão, não é só um terreno. Bota paixão na tua vida, bota entrega na tua adoração, cara. Quantos queriam estar aqui, conhecendo a Bíblia aberta, física, e você está, bota sentimento nisso, querido. Entenda que nem todo mundo vai aguentar os teus processos, mas isso não quer dizer que eles não prestam. Aleluia! Jesus podia muito bem ficar indagando, ninguém me ama, ninguém consegue ficar comigo aqui acordado, ninguém consegue sofrer comigo. Pare de atribuir os fracassos da sua vida para pessoas que estão ao seu lado. Pare com essa mania de transferência de culpa. Depois Jesus fez isso uma e deixou eles com a mesma responsabilidade. Fez a segunda e eles continuaram com a mesma responsabilidade. E na terceira, com a mesma responsabilidade. Em todas elas, eles falharam. Só que eu disse aqui, não é fácil seguir Jesus. Cansa. Dá sono. Dá vontade de dormir. Conversamos isso na mesa. A igreja está longe do propósito, irmão. Agora é a placa. Eu amo a placa, eu amo a minha igreja é melhor, a minha igreja é maior. No Getsemane não tem isso. Ore canto e a sebe a darauaia. Ela mandará come a sua. O problema, Sheila, é que quando não nos prestam, não nos servem mais, a gente descarta. A gente tem essa mania. Não atendeu o meu pedido, está descartado do ministério. Jesus fez isso não, querido. Jesus fez isso não. Jesus respeitou o limite fisiológico, biológico dos homens. A gente gosta de arrancar todo mundo que não nos serve mais. Aleluia! Aleluia! Uraia chominara canto e a sébria. Só que eu disse aqui uma coisa e a gente ouviu aqui. Na escuridão do Getsemane, Jesus era tão humilde que parecia com todo mundo. A humildade de Jesus me constrange, Domingos. Porque é no lugar da prensa que todo mundo é igual. Aí chega Judas e tem que dar um beijo para identificar, irmão. Amém. Pedro lança a espada na orelha de Malco. Não é? Antes estava dormindo, agora quer dar espadada nos outros. É isso que é o que acontece. Tem pessoas que não estão acompanhando o nosso processo de prensa. E quando vê alguma coisa acontecendo, já quer se armar. Porque não entendeu o propósito, estava dormindo, estava cansado. Só que levante a mão em nome de Yeshua. Você está aqui no lugar da prensa. Eu peço a Deus que te pressione mesmo. Eu não vou pedir para Ele te dar vitória não, que é esse evangelho de que Deus te dê vitória, que está deixando todo mundo mal acostumado. Eu vou pedir para Deus te espremer. Mas vai te espremer mesmo. Para arrancar a tua essência aí, para deixar exalar o teu melhor óleo. Tem coisa boa aí dentro, irmão. Você só foi mal espremido.
Tem prensa, tem propósito grande aí, André. Só que a gente foge da prensa. Hoje ninguém foge da prensa. Fica de pé. Quero orar por você. Queria que você desse a mão a alguém. Sim. Eu queria que você desse a mão a alguém. Porque daqui ele foi levado para casa do sumo sacerdote. E sabe quem seguiu ele? Pedro e mais um discípulo. Só que o outro tinha amizade com o sumo sacerdote. Pedro não. De repente o Mochico vai poder falar pra gente quem foi o outro. Porque esse outro fez um jeito de Pedro poder entrar. E sabe o que acontece no pátio da casa de Caifás? Pedro é reconhecido. Pedro é reconhecido por conta da fogueira que é acesa, lembra? A escuridão do Getsêmani pode até esconder quem Pedro é. Mas quando acendem a fogueira, vão revelar a verdadeira identidade de Pedro. E o que eu profetizo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, é que o Senhor nos pegue pela mão e nos pressione para poder exalar de nós a verdadeira identidade de Cristo que temos, irmãos. Nós vamos sair de trás das coisas que escondem a nossa verdadeira identidade. Chega de se esconder por conta de parentes, amigos, oposições. Você é o que Deus te chamou para ser. Então, em nome de Yeshua, eu profetizo que Ele te pressione para revelar quem você é de verdade. Você apertou a mão de alguém do seu lado, está com a mão com ele e diga assim: eu não vou deixar você abrir mão do propósito. Eu vou te lembrar, eu vou te pressionar para você não largar. Amém? Imagina se Yeshua, Marina, tivesse desistido do Getsêmani. Imagina. Deixa eu avançar mais um pouco. Imagina se ele tivesse largado a cruz. Se ele tivesse deixado ali Simão Sirineu, pega aí, eu nego tudo que eu falei. Ou na frente do rei lá, no governador, dissesse: olha, realmente, esquece, isso aí foi só um folclore. Onde a gente está agora? Para nós que cremos em Yeshua. Olha para alguém e diga: seja mais grato e menos interesseiro. Senhor, levanta a mão desse campeão, vai. Termino aqui. Senhor, aleluia. Não ficará ninguém para trás. Não vai ficar ninguém para trás. Não vai, nós vamos até o fim, Senhor. Nós iremos até o fim com propósito. Por mais que o processo seja árduo, nós iremos até o fim, Yeshua. Oh Deus, revela para nós a tua vontade, Senhor. Oh Senhor, seja feita a tua, o teu querer e não o nosso. Senhor, se tivermos que passar, passa conosco. Se tivermos que fazer, passa conosco. Mas eu não quero abrir mão do propósito, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a minha.